Boa noite a todos. Eu vou continuar a leitura do livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, com o auxílio do Espírito Humberto de Campos. Eu vou fazer a leitura do capítulo 19, Comunhão com Deus. Gostei bastante desse capítulo, tenho certeza que todos vocês também vão gostar bastante. As elucidações do Mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não se cansava de salientar, lhes aparecia como problema obscuro que o homem do mundo não conseguiria realizar. Já no comecinho do capítulo, nós podemos ver a dificuldade que Jesus tinha para estar trazendo aquelas pessoas, naquele momento, a sua mensagem, né? E o capítulo nos mostra que essa dificuldade ele também tinha com os seus discípulos, que na sua grande maioria eram homens muito simples, mas mesmo entre aqueles mais instruídos, havia ainda esta dificuldade. E essa dificuldade de entendimento das pessoas em relação ao que Jesus dizia era muito por conta das convicções religiosas que eles traziam dentro deles e pela visão que eles tinham de Deus, que era uma visão de um pai punitivo. E Jesus nos traz este Deus maravilhoso, este Deus Pai, este Deus compreensível. E eles tinham uma visão completamente contrária, a de um Deus punitivo. E se nós formos analisar, essa ainda é a visão que a maioria de nós tem de Deus. É uma visão bastante arraigada dentro de nós. E essa visão ela é adquirida, assim como os hebreus, muitas vezes, nas nossas religiões, na religião da qual nós fomos instruídos ainda quando criança, ou que nos foi passada pelos nossos pais, pelos nossos avós, tios, pessoas que fazem parte da nossa vida, que nos criam. E esta visão de um Deus punitivo, de um Deus que não é, como Jesus sempre tenta nos explicar, um Deus Pai, um Deus compreensivo, um Deus cheio de compaixão, ela dificulta bastante a nossa comunhão com Deus. Essa visão deste Deus dificulta bastante. Porque nós imaginamos Deus muito longe de toda a realidade que faz parte da nossa vida. Nós imaginamos Ele. Então você pense no infinito e nós o colocamos além do infinito. E nós o colocamos sentado em seu trono, olhando todo o seu reino. E aí nós também o imaginamos, né? Nós o humanizamos fisicamente, imaginamos que ele tem perna, braços, que ele tem barba, que ele usa uma túnica branca, que ele tem voz. E nessa visão desse Deus bastante longínquo de nós, bastante longe fisicamente, porque nós acabamos muito pelo materialismo ainda, que nós temos bastante arraigados dentro de nós, imaginando que ele teria que estar do nosso lado, fisicamente quase, para poder nos ajudar. E como nós o imaginamos muito longe, nós pensamos, por que Deus, Criador, que criou tudo, Deus do infinito, ele vai se importar com os meus problemas cotidianos, com as minhas dificuldades?
E essa visão atrapalha a nossa comunhão com Ele, porque Deus está com a gente o tempo todo. Ele está em tudo, né? Toda a criação, tudo que você olhar na criação, ela foi tocada pela mão de Deus. E João, nesse capítulo, comunhão com Deus, ele demonstra essa dificuldade dele de estar fazendo as suas preces. E ele tinha um amigo que era instruído pelos essênios, e ele diz para esse amigo tudo isso que está angustiando ele, na verdade, né? Porque isso está trazendo para dentro do seu interior uma grande angústia. Esse amigo dele, que era instruído pelos essênios, falar rapidamente dos essênios. Os essênios eram um grupo, uma tribo, que eles viviam isolados de toda a sociedade, eles viviam em cavernas no deserto, e eles largaram tudo o que eles viviam, entregaram a sua vida para viver apenas para estudar a Torá, que são os 5 livros sagrados escritos por Moisés. Eles achavam que aquelas pessoas da sociedade daquele momento, elas tinham se afastado muito de Deus, elas não seguiam o que estava escrito nas escrituras, e então eles se afastam da sociedade, vão viver no deserto. Moravam em cavernas, eram grandes estudiosos e tinham toda, digamos assim, metodologia diferente para fazer as suas preces, para fazer a sua comunhão com Deus. E esse amigo de João Evangelista, vai dizer para ele como os essênios diziam que deveria ser praticada essa comunhão, essa prece. E João acaba ficando bastante perdido, na verdade. Aquilo acaba confundindo mais ainda João, e aí ele vai falar com Jesus. Ainda agora, manifestando meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda a edificação espiritual se deve processar num plano oculto, mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isso? Devo então ocultar o que haja de mais santo em meu coração? O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Esse santuário interior, né, que tem sido tanto falado, né, no livro Boa Nova, em vários capítulos. Eu diria que eu acho que em todos falaram sobre isso. Então, Jesus vai conversar com João e vai dizer para ele que os essênios eles levavam muito longe essa teoria do labor oculto. Porque, na verdade, nós temos que nos conscientizar e nos concentrar com esse santuário interior que temos no nosso espírito, mas sem nos afastar de tudo. E os essênios, para conseguir fazer essa comunhão com Deus, eles se afastaram de toda a sociedade. Eles se afastaram de tudo que eles consideravam que era errado e que, de certa maneira, pudesse levar eles a fazer alguma coisa errada também, né? E Jesus vai dizer, então, Jesus diz para o João Evangelista que não é necessário isso, né? Porque, vamos pensar um pouco. Será que para me fazer a minha comunhão com Deus, realmente eu tenho que me afastar de tudo? Da minha família, dos meus amigos, do meu trabalho, das pessoas que eu conheço, que fazem parte do meu mundo?
Que mérito eu tenho em me afastar de tudo para tentar fazer essa comunhão com Deus? Não é a mesma coisa de você toda noite ir para o seu quarto e ficar bem tranquila, fazendo as suas orações, 5, 10 minutos, meia hora, não sei, cada um, né, faz as suas preces da maneira que acha que tem que ser feita. Não é a mesma coisa. Eles realmente se afastaram de tudo e foram viver em cavernas no deserto. Então, eles eram um grupo que vivia só entre eles. Assessoravam, digamos assim, entre aspas, algumas pessoas, né, passando o seu conhecimento, mas bem poucas pessoas ainda. Será que nós não devemos estar junto com as outras pessoas, com a sociedade, com as nossas famílias, passando pelas vicissitudes que a vida nos coloca, pelas dificuldades que a vida nos coloca, independente de que sejam essas dificuldades, elas foram geradas em outra vida, por outras coisas que nós fizemos, ou estão acontecendo por atitudes que nós estamos tendo agora diante das nossas vidas. Será que nós não temos que passar por tudo isso para podermos realmente evoluir? E a resposta é sim, nós temos que passar por tudo isso. Nós temos que conviver com as outras pessoas, nós temos que conviver, essa interação social, ela começa na nossa família, no nosso núcleo familiar, que quase sempre é onde nós temos maior dificuldade de resolver as nossas questões, os nossos problemas. Então você vai passar por dificuldades, você vai passar por vicissitudes e você vai sim fazer as suas preces todos os dias para se comunicar com Deus, para estar se ligando a Deus, porque da parte dele, Deus, essa ligação, ela é infinita. Digamos assim que o Wi-Fi de Deus é o Wi-Fi mais poderoso de todo o universo, ele abrange qualquer canto do universo. Então, este trabalho de comunhão, esse trabalho de procura interna, somos nós que temos que fazer. E ele já está lá apenas esperando e nos mandando o tempo todo, né? Então, nós temos que todos os dias fazer as nossas orações, as nossas preces. E no texto vai dizer, às vezes são coisas, são aquelas preces, digamos assim, mais simples, né? Onde você só pede algo, onde você só agradece algo, e o texto deixa claro que a tua comunhão é feita realmente a partir do momento em que você pede algo para Deus. Suponhamos, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu, Cristiane, quero ser uma pessoa melhor. E você faz a sua parte. Você pega a parte que lhe cabe na criação, porque todos nós temos uma parte na criação, né? Na evolução do mundo, não só na nossa, todos nós trabalhamos pela evolução do mundo. E você pega a parte que é sua na criação e você cumpre o seu papel. Então nós temos o nosso papel como filhos, como pais, como tios. Nós temos o nosso papel na profissão que nós vamos ter. Às vezes você não queria, suponhamos, ser um contador. Você queria ser médico ou você queria ser músico, mas na sua vida você se torna contador. Você não vai se tornar uma pessoa amarga por aquilo, você vai cumprir o teu papel, né? Você vai fazer as coisas com disciplina, você vai fazer as coisas com respeito ao próximo e com muito caráter, seguindo tudo que Jesus nos ensinou, a mensagem dele. Isso é muito importante. Então você pede para Deus algo e você faz a sua parte. Você faz a sua parte interior,
No seu interior você se concentra, você faz a sua prece, você tenta ser uma pessoa melhor, né? Se conscientiza dos seus defeitos, das suas qualidades também. É muito importante a gente saber que a gente tem muitas qualidades. E você exterioriza isso também. Você traz isso para o teu mundo, né? Para o seu convívio das pessoas que estão do seu lado. Então a oração, a prece, ela é o primeiro passo para nós começarmos a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos disso. E no texto, Jesus diz: por prece, devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, uma expressão de agradecimento ou rogativa. A oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes, os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Então é o que eu acabei de falar. Você pede algo, Deus, que é a inteligência suprema, talvez não dê o que você quer. Pedir você pode, você vai receber o que ele acha que é melhor para você, né? Que você também tem o mérito de estar ganhando. E se você não recebe o que você quer, você não vai se tornar uma pessoa amarga. E você não vai dizer, Deus não me ama, ele está amaldiçoando a minha vida. Não. Mas, apesar de Jesus estar tentando explicar com palavras, João não consegue muito entender ele, porque Jesus ele fala de prece, falando em comunhão, né? E João quer saber como faz a prece, muito por conta de tudo o que a religião dele traz para ele, está arraigado dentro da alma dele. É uma religião, como as de hoje em dia também, se nós formos analisar, isso não mudou muitas vezes, ela é muito externa, né? Você vai até os templos, até a igreja, naquele tempo de João faziam sacrifícios, faziam grandes discursos, né? Então ela é muito exterior. E Jesus está falando que a prece não é essa coisa exterior, é uma coisa interior que você externaliza em atitudes, na verdade, na maneira como você vai viver a sua vida. Só que João não acaba não entendendo muito bem isso. E aqui no texto diz: o apóstolo guardou aqueles esclarecimentos cheio de boa vontade no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão. Mestre, confesso, respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada nova para minha alma, contudo, eu vos peço, com a sinceridade da minha afeição, que me ensines, na primeira oportunidade, como deverei entender que Deus está igualmente em nós. O Messias fixou nele o olhar translúcido e deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras, disse apenas, eu te prometo. Já não era mais possível explicar com palavras, né? E Jesus vai esperar um momento adequado para poder estar passando para João essa explicação que ele tanto queria de como fazer essa prece, essa comunhão com Deus. Então, um dia eles estão caminhando perto de Jericó, que é um lugar muito quente, muito seco, chove pouco. Estão passando por uma estrada e Jesus vê um lavrador cavando um poço artesiano. E naquele momento Jesus vê a oportunidade perfeita para mostrar de uma maneira bastante didática, quase que palpável, para João Evangelista e todos os outros que o acompanhavam, essa
essa explicação de como fazer a prece e a comunhão, porque Jesus falava de prece falando de comunhão com Deus. Então Jesus pergunta para o lavrador, né? Começa uma conversa mesmo, tranquilo, né? O que ele estava fazendo? O lavrador vai falar para ele que estava cavando um poço. Jesus fala, é muito, não chove muito por aqui, o tempo é muito seco, né? Eles estão tendo um diálogo mesmo, uma conversa. E o homem diz, sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. E naquele momento, Jesus encontra o gancho perfeito para falar de uma maneira mais acessível, né? Mais didática, ao entendimento de todos, a respeito de comunhão. Continuando o texto, este quadro da natureza, Jesus dizendo, este quadro da natureza é bastante singelo. Porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é bastante pálida. Todavia, chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como o favor de sua misericórdia, sem a qual nada possuiríamos. Esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus quanto na terra. Essa chuva, né? Essa chuva nós podemos entender como a misericórdia divina que a todo momento Deus está mandando para nós em nossa vida. Nós recebemos a todo momento essa misericórdia, e digamos assim, que ela fica guardada no reservatório interior que todos nós temos, né? Nesse santuário interior que todos nós temos. Este cavar são as vicissitudes, as dificuldades que nós passamos na nossa vida. Então nós vamos, através da prece, nos ligar mentalmente com Deus, fazer essa conexão. E nós vamos passando pelas nossas dificuldades, pelas nossas vicissitudes, até nós chegarmos a esse manancial que está escondido dentro do nosso interior. Vamos chegar nessa água límpida, nessa água cristalina e maravilhosa, que é a graça de Deus, que todos nós carregamos no nosso interior, mas que nós temos que passar por caminhos áridos, muitas vezes, em todas as nossas vidas, né, que nós já passamos e que ainda passaremos. Esse cavar é o caminho que nós percorremos até nós chegarmos a essa graça que está dentro de nós. Então nós realmente vamos encontrar essa comunicação com Deus e nós vamos externalizar todo esse amor que Deus nos dá gratuitamente todos os dias, que fica reservado dentro de nós e que nós vamos trazer então, depois de percorrer este caminho, depois de cavarmos bastante essa terra árida, nós vamos chegar a essa graça e conseguir fazer uma ligação mais, digamos que concreta, né, com Deus. O texto ele fala de uma maneira bem sutil de como que é feita essa comunhão com Deus, que é nós passarmos por todas as nossas dificuldades, aceitando que a providência divina, ela sabe sempre o que é melhor para nós, e muitas vezes nós nos negamos a aceitar o que a vida nos dá. Nós fazemos uma ligação maior com Deus quando nós aceitamos a vida que nós temos que passar, os caminhos que nós temos que percorrer,
Então tudo vai se tornar muito mais fácil. Tô curando aqui só para me deixar uma mensagenzinha para vocês. Que no livro Ceifa de Luz tem a seguinte mensagem do Espírito Emmanuel: a fé nas lições de Jesus só vale se ela for usada. Então vamos usar tudo que o nosso mestre nos trouxe de ensinamento para nós aprendermos a fazer essa comunicação tão linda com Deus. A prece é a porta que se abre para que essa comunicação comece. Essa comunhão comece a se efetivar na nossa vida. Muito obrigada a todos vocês, espero que vocês tenham gostado bastante da palestra. Uma boa noite.